A cerealista Guolo compra, vende e beneficia feijão e arroz. Já a Sementes Mato Grosso comercializa sementes especiais de capim-sudão e milheto. Cerealista Guolo e Sementes Mato Grosso, o parceiro certo dos bons negócios. Industrial Leonel Bedin, em Sorriso. A metalúrgica Sorri Metal tem mais de uma década de experiência na produção e montagem de estruturas metálicas de silos e barracões. Fábrica de pré-moldados, tubos de concretos e caixas d'água. Locação de guindastes, pá carregadeiras, retroescavadeiras e rolos compressores. Faça bons negócios com a metalúrgica Sorri Metal. Em Sorriso, saída para Nova Ubiratã. Gente achando que a dengue é brincadeira. Quem leva a sério esse problema vai direto ao foco. A dengue mata e não se pode brincar. É preciso eliminar a larva do mosquito antes dele nascer. Faça a sua parte em casa e no trabalho. E se você vê um criadouro em residências, empresas ou terrenos baldios, denuncie. Dengue é coisa séria. Governo de Mato Grosso. Mais por você. De segunda a sexta, a partir das 11h45 da manhã, Chagas Abrantes apresenta Cidade Alerta. Compromisso, credibilidade e dinamismo. O jornalismo verdade a serviço da população. Obrigado a você que está acompanhando o programa Espaço Business TV. Nesse domingo, hoje nós estamos aqui falando com a coordenadora dos projetos de compras, ou melhor, do projeto de compras governamentais, a coordenadora, a consultora que trabalha para o Sebrae e reside na cidade de Cuiabá, Zaira de Melo Pereira. Nós falamos um pouquinho no primeiro bloco, falamos aí o que é o Sebrae, como o Sebrae trabalha com principalmente que o seu principal beneficiado é as micro e pequenas empresas. E agora nós vamos falar um pouquinho daquele foco que a gente colocou no início, que seria o projeto de compras governamentais. O que seria e o que isso facilita para as micro e pequenas empresas. Zaira, então vamos lá. O que seria o projeto de compras governamentais? A quem se destina esse projeto, do que o Sebrae está trabalhando principalmente, ou aqui nos 141 municípios do Mato Grosso? O projeto de compras governamentais, ele tem um cunho de base econômica, a sua origem legal é dentro da lei, né, 123, que a gente fala, lei 123 de 2006, que é o maior benefício que os pequenos negócios têm hoje de forma legal. Então, dentro da lei, um dos tripés, né, de forma bem específica, seria o desenvolvimento, a preocupação com aspectos de desenvolvimento. E nas ações previstas para o desenvolvimento, uma dos requisitos interessantes que foi percebido é que, considerando que todos os municípios eles são grandes compradores nas suas localidades, até porque são os maiores, comentou, né? Sim, normalmente num município a prefeitura chega a ser o maior comprador na grande maioria das nossas cidades, porque nós sabemos que dos 5.600 e pouco, 570, eu não estou lembrada o número exato, municípios que nós temos no Brasil, eles são municípios de porte pequeno e que 99% das suas empresas são micro e pequenas empresas. Então, dentro dessa realidade, a lei geral ela teve esse foco de olhar e falar assim, se a prefeitura, se o Estado, se os órgãos públicos são grandes compradores, e esse volume de compra, alguns estudos nos falam que é mais de 400 bilhões, então é muito dinheiro. E de todo esse montante, apenas mais ou menos 25% é que fica, né, é que vai ser comprado de pequenos negócios. Aí, a lei geral, ela conseguiu fazer uma articulação muito bem estruturada, que colocou tem um capítulo específico na lei geral que ele trata de algumas modernização dentro da lei de licitação. Ou seja, com base no requisito constitucional, que a própria Constituição ela já fala que os pequenos negócios, as microempresas deveriam ter um tratamento diferenciado, especial, favorecido. Qual é que seria um dos principais, você acha, qual o tratamento
que essa lei garante aos micro e pequenos empresários? Dentro desse aspecto de licitação, a gente tem 5 requisitos bastante interessantes. Um deles, que é chamado de empate ficto, que quando uma pequena empresa, ela praticamente tem um preço com pequena diferença, ela está em segundo lugar em relação a uma média, uma grande empresa, de uma pequena diferença para licitações de modo geral de 10% e no caso de pregão de 5%, a comissão de licitação, o pregoeiro, vai considerar aquele fato como empatado e vai dar preferência de ganho para a micro ou a pequena empresa. Então, isso é um super requisito. Seria preferência no caso que ela cobrir a proposta do outro. Sim, ela vai ser oferecida para ela uma oportunidade ali na hora dela cobrir aquela proposta. E esse valor que ela vai cobrir a proposta pode ser um valor pequeno, pode ser lá R$5, R$1, é uma coisa... Centavos talvez também? Talvez né? centavos, então é possível. Isso já é um benefício. Um outro benefício é que na fase de habilitação da documentação, se a microempresa ou a pequena empresa tiver algum documento fiscal com prazo de validade vencido, ela não vai ser inabilitada naquela hora, vai ser lhe dado 2 dias para ela providenciar aquele documento, se ela não conseguir em 2 dias, mais 2 dias. Então, são 2 benefícios que já tem um impulso, mas aí nós temos 3 condições extremamente favoráveis. Tá? E essas 3 condições é que nós ainda não conseguimos perceber a prática com muita efetividade nos municípios. Esses 2 requisitos que eu falei anteriormente, que a gente chama de documentação tardia e empate ficto, você já consegue perceber de modo geral em todos os editais como uma adesão. Agora, 3 fatores podem mudar radicalmente os procedimentos licitatórios, que seria você fazer compras ou contratações de serviços em menores lotes de até 80 mil e tratar aquela licitação com uma condição dela ser exclusiva para a participação de micro e pequena empresa. Mas isso está já na Lei Geral de 2006, se eu não me engano, a Lei Geral 123 é de 2006. E isso as prefeituras estão praticando? Infelizmente, poucas praticam. Por quê? Sempre quando você tem uma lei aprovada, você vai ter toda uma mudança de operacionalização dentro de um órgão. Vai desde a capacitação do funcionário, do entendimento jurídico e da vontade de inovar, de fazer aquela diferença. Como a lei geral ela não é uma lei específica voltada para a licitação, logo que a lei foi aprovada, nós tínhamos muita discussão de que se isso era legal, se isso não era legal. Então, a lei, a gente fala, ela é de 2006, mas é dezembro, então 2006 não conta, vamos considerar 2007 para frente, né? Então, nesse primeiro momento, a lei foi questionada, foi reestudada e avaliada. E hoje, isso é tão legal que o SEBRAE tem parceiros com os órgãos de fiscalização, como é o caso do nosso Tribunal de Contas do Estado. Então, nós já fizemos, a partir de 2009, mais ou menos uns 18 seminários sobre compras governamentais em todas as regiões do Estado, que é justamente para esse esclarecimento. Mas vamos falar dos outros 2 requisitos, que aí a gente fecha o comentário pensando nesses 3 tipos de licitações especiais. Uma delas é essa, as compras até 80 mil, elas podem ser feitas exclusivamente edital próprio. No edital vai estar escrito, este pregão, ou este convite, esta concorrência, destina-se exclusivamente participação de micro e pequena empresa, ponto. As outras não vão entrar. Muitas pessoas questionam o SEBRAE no seguinte sentido, mas vem cá, como é que eu vou pegar um grande volume de compra e vou parcelar em várias, porque 80 mil é um valor relativamente pequeno diante de todas as compras que as prefeituras realizam. Aí eles falam, eu vou estar parcelando, fracionando, e isso contraria a lei de licitação. Aí eu falo, olha, a lei de licitação, quando ela falava em fracionamento, que é a lei 8.666, ela estava falando entre convite, tomada de preço e concorrência. Depois nós temos a figura do pregão, que é uma figura já de 2010, depois da lei de licitação. E se nós pegarmos as nossas compras de hoje e fazermos pequenos lotes e licitarmos em pregões, eles podem ser divididos e para poder atender esse requisito. A segunda licitação especial seria quando um órgão público, uma prefeitura, vai fazer uma licitação da contratação de um serviço grande, como uma obra,
tradicionalmente, se ela vai fazer uma obra maior, não vai ser uma microempresa vencedora. Deve ser uma construtora maior. Então, no edital, eu vou escrever que essa licitação, quem for o vencedor, é obrigado a subcontratar 30% do valor do contrato dela com pequenas empresas, com microempresas. E o órgão vai acompanhar essa terceirização, vai fiscalizar essa subcontratação. Então, já temos 2 tipos especiais. E aí nós temos um terceiro tipo, que seria a gente ter, dentro de uma grande licitação, que ela vai ser feita, você destinar 25% daquela licitação como uma licitação menor dentro daquela maior, exclusiva para micro e pequena empresa. Por exemplo, se um órgão tem uma compra de 1.000 itens de mobiliário, um determinado tipo de mobiliário, ele vai separar 25% daqueles itens como uma licitação dentro da outra, exclusiva para micro e pequena empresa. E se isso for, no caso, no mesmo lote e tem uma cota de 25% para uma micro e pequena empresa e for preço diferenciado? Essa discussão, inclusive, nós tivemos junto com os auditores do nosso Tribunal de Contas do Estado, porque surgiu essa pergunta de falar, mas e aí? Eu vou ter uma licitação que eu vou comprar lá 1.000 mesas. Então, 250 mesas, ela é exclusiva para participação de micro e pequena empresa, e 750 está aberto no geral. Eu vou fechar essa licitação que eu vou poder ter 750 num preço e 250 no outro preço. Aí nós até ficamos com essa dúvida também. Abrimos essa discussão perante o Tribunal de Contas e a resposta que ele nos colocou é possível sim. A lei, quando ela previu que você vai ter um lote específico de 25%, é porque essa possibilidade é real e pode acontecer. O que nós temos que ter em mente antes de dividir esse lote aí é que eu vou ter um preço base de mercado, porque sempre que eu vou fazer uma licitação, antes de eu lançar isso, eu preciso fazer uma pesquisa de mercado e saber mais ou menos quanto custaria essa mesa, que é o caso do nosso exemplo. Ah, essa mesa custa hoje R$1.000. Então, os 2 preços que eu vou estar contratando quando eu terminar essa licitação vão estar nessa proximidade desse valor orçado. Porque quando eu lanço uma licitação, eu coloco a minha base de preço. Ela não é uma coisa aleatória que eu vou estar licitando e eu não tenho base legal. Então, a gente vai ter diferença sim, mas a diferença vai ser pequena. Nós temos essa lei geral que nós falamos que é uma lei federal, a Lei 123 de 2006 ou 2007, mas nós tivemos um trabalho forte feito pelo SEBRAE, vamos falar aqui do nosso estado, o estado do Mato Grosso, onde o SEBRAE fez com que, ou trabalhou juntamente com as prefeituras e as câmaras de vereadores, que cada prefeitura fizesse a sua lei municipal. Nós tivemos êxito nessas prefeituras, nós temos, quando nós falamos, 141 municípios. Esses 141 municípios conseguiram fazer a lei municipal da micro e pequena empresa baseada nessa Lei 123, que é a Lei Geral Federal? Sim, esse foi o primeiro trabalho, né? Assim que a lei foi aprovada, a 123, que ela é uma lei complementar, ela já previa lá nos seus últimos artigos que cada município era obrigado a editar a sua própria versão. E essas versões, elas devem ser baseadas na lei maior, que é a 123. Então, o SEBRAE trabalhou com muitos parceiros, né? As federações, associações comerciais, Câmara de Vereadores, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, Associação dos Municípios, Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas. O que vocês imaginarem de parceiro nós buscamos para fortificar essa ideia. E Mato Grosso foi praticamente o segundo estado do Brasil a ter 100% dos municípios com uma lei geral, né, própria daquele município já regulamentada. Isso significa uma lei escrita, aprovada pela Câmara dos Vereadores e publicada. Mas não significa que todas contemplaram todos os itens. Nós podemos dizer que a gente tem um universo hoje aí de 25%, 30% de leis que estão regulamentadas e que precisam de uma atualização. Ser revista de novo, né? Precisam ser revistas, precisam ser olhadas. Olha, naquele primeiro momento, a gente não contemplou um capítulo específico para ter uma sala do empreendedor. Vamos colocar agora, ou não temos capítulo de compras. Tudo isso é possível. E neste momento, quer dizer, então, até 2010, o nosso trabalho era focado nisso, aprovar a lei.
Agora mudou, agora nós estamos em tirar a lei do papel, né? Ela tem que sair da gaveta, tem que sair do armário onde ela está. Praticar aquilo que está na lei, né? Como vocês viram, a coordenadora ou a consultora do Sebrae de Cuiabá, Zaira de Mello Pereira, carregada de informações, e vocês viram que ela conversa bastante, tem bastante informações, por isso eu deixei ela repassar essas informações a você que está acompanhando o nosso programa. E nós queremos pedir licença à nossa convidada, pedir licença a você que está acompanhando o programa aí em sua residência. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial e ainda voltamos aqui falando aí sobre compras governamentais, principalmente das micro e pequenas empresas, o que contempla principalmente nessa lei aí 123, que são as leis municipais criadas no município baseado na lei federal que é 123. Nós logo voltamos. Gente achando que a dengue é brincadeira. Quem leva a sério este problema vai direto ao foco. A dengue mata e não se pode brincar. É preciso eliminar a larva do mosquito antes dele nascer. Faça a sua parte em casa e no trabalho. E se você vê um criadouro em residências, empresas ou terrenos baldios, denuncie. Dengue é coisa séria. Governo de Mato Grosso. Mais por você. A metalúrgica Sorrimetal tem mais de uma década de experiência na produção e montagem de estruturas metálicas de silos e barracões. Fábrica de pré-moldados, tubos de concretos e caixas d'água. Locação de guindastes, pá carregadeiras, retroescavadeiras e rolos compressores. Faça bons negócios com a metalúrgica Sorrimetal. Em Sorriso, saída para Nova Ubiratã. A Cerealista Guolo e Sementes Mato Grosso são os parceiros ideais nos negócios da fazenda. A Cerealista Guolo compra, vende e beneficia feijão e arroz. Já a Sementes Mato Grosso comercializa sementes especiais de capim-sudão e milheto. Cerealista Guolo e Sementes Mato Grosso, o parceiro certo dos bons negócios. Industrial Leonel Bedin, em